Pai, obrigado por este momento, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor. Nós podemos chegar ao Senhor. Pela graça do Senhor, pelo amor, pelo perdão, pelo longo ânimo do Senhor, nós podemos nos aproximar do Senhor, porque o Senhor é soberano e o Senhor sabe do grande problema que nós temos na nossa vida, Senhor Deus. As dificuldades, Senhor Deus, incredulidade, machucaduras, Senhor Deus, pecados que cometemos, Senhor Deus, enfim, muitas coisas desagradáveis que são contrários ao Senhor. Mas queremos entender então a Tua palavra esta noite, Pai amado, para sermos libertos, para sermos curados, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 9. Quem tem Bíblia, por favor, observe. Se alguém ao seu lado não tem Bíblia, empreste a sua Bíblia. Ou sente com a pessoa que está sem Bíblia. João capítulo 9. Verso 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Amém. O texto aqui fala da cura de um cego de nascença. Cura de um cego de nascença. Ele nasceu com este problema, esse grande defeito em sua vida. Ele vivia nas trevas, na noite, numa escuridão total. E o contexto aqui diz que ele mendigava, e ele era conhecido de toda a gente da época. Era uma figura já, era quase que um mascote, alguma coisa assim, porque todos conheciam esse cidadão aqui. A sociedade sabia quem era, conhecia ele, já percebia que este homem nasceu cego, com este problema que é bem difícil para nós, não é verdade? Quantos aqui, quando tem problema de enxergar, se tirar os óculos, o negócio já começa a ficar conturbado. Quantos aqui já tiveram, deu um blackout na energia? Isso já é bem comum, né? Blackout, um apagão e tal, e meu Deus, e agora o que é que fazer? Até procurar uma vela, um isqueiro, uma lanterna, né? Já trupicou, já bateu a canela, já deu uma topada no banco, no pé da mesa, não é verdade? Então, sabemos o quão é difícil não enxergar. E agora imagine esse cidadão, querido, nunca tinha experimentado, ele nem sabia, não existia o conhecimento de exatamente nada sobre luz, cego desde nascença.
E por causa deste problema, a dificuldade social era terrível, ele era um mendigo. Jesus curou ele. Jesus curou. Não foi uma cura instantânea, não foi uma cura rápida. Podemos dizer que foi uma cura progressiva, porém não a longo tempo. Jesus fez um lodinho, né? Pegou o pó da terra com a sua saliva mesmo e pôs nos olhos do moço e mandou: agora vai e te lava lá no tanque de Siloé. Então não foi uma cura instantânea. E aí então, as pessoas, os fariseus, os líderes, começam a perseguir o rapaz. Começam a duvidar do rapaz, que ele tinha recebido esse milagre. E aí então começam até a dizer: mas como este homem, como que alguém pode ser curado por um homem pecador? Aí o cego diz: olha, se ele é pecador ou não, não sei, sei dizer que ele me curou. Eu não sei quem é, mas um homem me curou. Se ele é pecador ou não, o contexto fala assim, né? Se é pecador ou não, eu não sei, sei dizer que ele me curou, né? E se Deus não fosse com ele, e se ele não fosse o homem de Deus, como que ia fazer esse milagre em mim? E aí ainda era a questão, dia do sábado, sabe, todo esse legalismo. Eles chegam a dizer: ele é um pecador porque faz esta obra em dia de sábado. Podia fazer no domingo à sexta-feira, mas no sábado, se ele fez no sábado, ele não pode ser de Deus, porque qualquer um que rompe o sábado é um pecador. O contexto fala aqui da parte dos fariseus, dos líderes, dos homens top no ensino religioso. E aí então começam a duvidar, chamam os pais do guri. Você vem cá, testifica aí, esse homem aí, esse rapaz, ele é filho de vocês? Sim. Ele é cego mesmo? Aí eles dizem: é sim, ele nasceu cego. Nasceu cego, então quer dizer, testificou realmente que aquele indivíduo tinha um problema terrível em sua vida e todos eram testemunhas oculares, palpáveis, de que aquele homem agora enxergava. Mas o povo estava perseguindo ele, estava chacoteando dele, estava escarnecendo dele. Que Deus coisa nenhuma, rapaz. Que tu te fazia, tu não era cego mesmo, tu te fazia, tal. Agora bateu em ti, foi uma consciência de arrependimento e tu agora decidisse enxergar, enfim, né? Um monte de... Por isso que no versículo 35, Jesus diz, achei essa fala de Jesus Cristo aqui muito linda, irmãos. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Amado, Deus já fez obra na tua vida? Fala a verdade. Fala a verdade. Qual a dimensão da obra que Deus fez? Físico? Tinhas algum problema no teu físico e Deus te curou? Eu já tive, inúmeros, né? Como vocês sabem, eu já morri por causa do acidente e Deus me ressuscitou. Mas, juntamente a isso, muitas outras enfermidades, quer dizer, bem pequenininho em relação, né? O problema que eu tive, aí eu digo, pequenininho, imagina, né? Mas muitas outras, fui curado? Fui. Problema sentimental. Quantos já tiveram problema sentimental, seja no conjugal, com o marido, com a esposa, com o noivo, com a noiva, com o namorado, a namorada, a nível familiar, né?
problema com os pais, com os filhos, problema com os sogros, né? Né? Sogro, sogra principalmente, né? Meu Deus do céu. Mas quantos problemas? Quantos problemas sentimentais? Quantos problemas espirituais? Quantos? Tormento, medo, insônia, pesadelos terríveis. Medo até das pessoas. Medo de uma notícia. Parece que está sempre esperando algo ruim que aconteça. Sempre esperando uma notícia ruim. Sempre esperando uma notícia, uma resposta ruim. Então, quem já teve nesse nível de vida e foi liberto, foi curado, né? Eu fui. Muitos de vocês foram. Problema financeiro. Quantos problemas financeiros que já tiveram, que não conseguiam administrar seu dinheiro? O salário entrava num saco furado, um bolso furado, entrava e saía, meu Deus, foi tudo já. Como tem irmãos que são empresários, eles dizem, é impressionante, 5 dias úteis é pago o salário, mas conjuntamente a isso ele já pede um vale, né? Então assim, não dá conta, o salário não alcança. Problema financeiro, problema de vaidade, e aí gasta um monte em relação, porque quer ter aquilo que já viu na vitrine, ou que o outro ou a outra, né, tem, aí então vai lá e assim vai. Quantos problemas financeiros? Quanto problema financeiro que atrai, porque não é dizimista fiel, não é ofertante? Quanto problema? Isso é espiritual, porque o dinheiro daquele que se converte se torna uma coisa espiritual. Se torna espiritual. Quantos problemas? Mas quantos foram curados? Porque é poder de Deus. É o amor do Senhor. O contexto aqui diz: nunca se ouviu falar que um cego de nascença tenha sido curado. Nunca se ouviu falar, o contexto fala aqui. Nunca se ouviu falar. Mas Jesus, que é o soberano, que é o todo-poderoso, que tem um poder infinito, quando vê um coração quebrantado, não importa a sujeira que isso está, não importa a gravidade do problema, tem um coração quebrantado, Jesus fez. Jesus curava de várias formas as pessoas, várias. Aqui é até interessante que ele pega um pouquinho de pó, mistura na saliva, põe nos olhos, e agora vai, te lava. E vai lá e diz que Deus te curou. Vai lá e diz para as autoridades que Deus te curou. E aí, na vida de alguém que se posiciona, que é curado e crê que Deus faz infinitamente mais na sua vida, a pessoa que abre o coração e começa a perceber, se Deus fez isso em mim, então Ele tem muito mais para fazer na minha vida. E aí ele começa a buscar. Se Deus me curou do físico, dessa dor, então Ele também pode resolver o meu problema sentimental, o meu problema conjugal. Deus pode resolver. E aí começa a buscar. Nós somos atraídos a Deus. Sabe como, irmão? Também, né?
Somos atraídos a Deus pelos problemas que nós temos. E por causa desses problemas, nós começamos a buscar Deus. É este coração quebrantado que Deus quer. Sabe o que faz um coração orgulhoso, uma pessoa soberba? Recebe uma bênção grande ou pequena de Deus, tal, e aí, e depois na outra não recebe, na outra não recebe, aí ele já, essas religiões é tudo igual, ele diz, essas religiões é tudo igual. Aí ele vai lá para outra que possa oferecer alguma coisa, pensa ele. Mas um coração quebrantado, um coração disposto, ele espera, ele busca, ele não se dá por vencido. A tristeza ou a dificuldade ou a demora que ele julga ser, ele não é vencido por isso. Mas ele está firme, não, eu vou até o fim, porque o negócio é bom. Quem sabe esteja demorando, mas o negócio é bom. Deus existe mesmo, como falou a Roberta aqui. Sim, no que tu crê? Eu creio no Deus vivo. No Deus vivo? Sim, esse Deus vivo. Ele está o tempo todo pronto para fazer a obra em nossa vida. O tempo todo. Por isso a Bíblia chama. Sabe por que a Roberta falou que Deus vivo? Porque a Bíblia diz que Deus, porque a Bíblia fala do Deus vivo. Do Deus vivo é único, não existe outro. Então não existe Pedro, não existe Maria, não existe João. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que só há um mediador. Não existe outro nome a não ser Jesus Cristo. Então, tem perseguição? Tem. E eu vejo assim, o interesse de Deus. Jesus ouviu, Jesus sabia da perseguição na vida daquele crente cego. Deus sabe, meu irmão, Deus sabe da perseguição que existe sobre tua vida, sobre minha vida. Deus sabe. Deus sabe. O escárnio, a zombaria, Deus sabe. Deus sabe o quanto as pessoas debocham de ti, porque estás nesse caminho. Tu vai à igreja, tu te tornasse evangélico, vai no culto. E aí as pessoas zombam. Se não zombam, às vezes são pessoas educadas, não zombam, mas tentam fazer o possível para tu desistir do caminho. Não é? Isso é perseguição. Deus sabe da perseguição espiritual. Como Deus sabe? O diabo afrontando, o diabo se levantando para te fazer cair. O diabo levantando, tocando pessoas, queridos, coitados, para te desanimar na fé. O reino infernal levantando coisas, obstáculos, limites na tua vida para, vou desistir. Eu já ouvi pouco disso. Depois que eu me tornei evangélico, minha vida piorou. Antes não tinha esse problema, agora eu tenho. Deus sabe. Deus sabe quanto. Deus sabe espírito de enfermidade. Deus sabe quanto que o espírito de enfermidade se lança para prejudicar a vida do crente, do cristão, ou daquele que ainda não é cristão, não entregou sua vida a Cristo, mas ele começou a ter um coração quebrantado. Para essa pessoa que inicia no caminho do Senhor, como o inferno se levanta para desanimar? Muito, porque a pessoa ainda é muito, não conhece praticamente nada
da verdade de Deus. Como o diabo se levanta. Deus sabe. Deus sabe. Aí alguém pode perguntar, se Deus sabe, por que Ele deixa acontecer isso? É até uma pergunta lógica. Se Deus é soberano, não é verdade? Se Deus sabe, por que Ele permite acontecer isso? Jesus sabia. Jesus, versículo 35, Jesus ouviu que tinham expulsado aquele homem. Quando o encontrou, perguntou, olha só, Jesus sabia que tinha expulsado ele. Quando o encontrou, perguntou, tu crês? Deus sabe, meu irmão, do problema, das perseguições, das afrontas, dos problemas que se levantam para te desanimar, seja de ordem física, financeira, espiritual, sentimental, relacionamentos. Deus sabe. Por que Deus permite isso acontecer? Ele só perguntou para o homem, tu crês? Crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Está até em letra maiúscula, tá? Não está aí? Letra maiúscula. Isto quer dizer Kyrios no grego, que significa o Messias, ou soberano. Perguntou o homem, quem é ele? Quem é este Senhor? Para que eu nele creia. Aquele moço não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. Nós temos, nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós sabemos quem. Este moço não tinha as cartas, não tinha o Evangelho, não tinha o Novo Testamento. Nesta época não existia ainda. Passou a existir dezenas de anos depois deste ocorrido aqui. Mas este homem mal conhecia o Antigo Testamento, até pela deficiência de cegueira. Mal conhecia. E aí então ele pergunta, quem é ele? Quem é ele? Me mostra, diga, quem foi o homem que me curou? Quem foi o homem que restaurou a minha vida? É isso que o indivíduo aqui está falando. Me diz quem é, para que eu creia, mas eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero falar com ele. Olha o coração deste homem, coração quebrantado, cheio de problema na sua vida, e até com estigma que fala. Uma pessoa cega na época era tida como amaldiçoada. Hoje não, a gente vê, oh, meu Deus, tadinho. Mas na época, pessoa ruim, pessoa má, pessoa reprovada por Deus. Qualquer pessoa que tivesse um defeito físico, pela cultura, pelo ensino religioso, melhor dizendo, era tido como uma pessoa amaldiçoada. Mas por causa do coração quebrantado dele, pela busca dele, primeiro ele foi curado, e depois ele perguntou, no versículo 36, quem é ele? Senhor, mestre, para que eu creia nele? Aí então Jesus se revela, tu ouviste,
é aquele que fala contigo, ou seja, é eu que estou falando contigo, rapaz, eu te curei, eu te restaurei, eu te salvei. E aí o menino diz o quê? Eu creio, Senhor. E o adorou. E o adorou. Deus sabe, meu irmão, das perseguições na tua vida. Deus sabe dos problemas que se levantam na tua vida, de ordem física, deficiência orgânica mesmo. Deus sabe os problemas. Deus sabe da zombaria das pessoas, zombaria humana. Deus sabe da perseguição espiritual infernal que o diabo se levanta ou suscita pessoas para desanimar. Deus sabe. Mas sabe qual é o segredo? Sabe que Deus quer de um sofredor, de um crente sofredor? Sabe que Deus quer de uma pessoa que ainda que não esteja crente, mas ela está ouvindo e ela quer ser como este moço aqui, que ele não conhecia nada. Este moço aqui não conhecia absolutamente nada do Evangelho, porque era cego, ele não conseguia ler. Por isso ele não conseguia, ele male o que ouvia das pessoas. Mas Deus pede a qualquer um, seja então agora um crente que já está no caminho, se alimentando da palavra de Deus, seja uma pessoa que começa agora a entrar pelo caminho, pela porta, né? Onde nós ensinamos nos fundamentos, pela porta que é Cristo, um coração quebrantado. E aí então, Deus quer o quê? Que nós o adoremos. Nós sabemos quem é Cristo, porque a Bíblia Sagrada revela. Nós sabemos quem é Deus, o amor de Deus, o que Jesus Cristo fez por nós, nós sabemos. E aquele que começa agora, apesar de ainda não saber, mas já recebeu um toque de Deus, alguma coisa já aconteceu, quem sabe um desejo de buscar, quem sabe uma ação pessoal de Deus, um toque no coração, quem sabe recebeu uma oração de alguém e já sentiu alguma coisa diferente. Eu já orei por bastante pessoa, crente e descrente, que receberam. Mas onde é que eles estão? Alguns, né? Continuaram a vida deles. Só receberam aquele... Sentiram a presença de Deus, do príncipe da paz, receberam a paz. E este moço recebeu o toque de Deus e passou a adorar o Senhor. Adoração significa o quê? Entrega. Adoração significa o quê? Alegria. Adoração significa o quê? Efusão, né? Tem uma palavra que a gente usa, extravagância. Adoração significa o quê? Também um joelho dobrado. Adoração significa gratidão, desejo por Deus. Quantos de nós aqui, quantos de nós já recebemos um toque, mínimo que seja, irmão, que Deus quer de ti o quê? Deus te procura para quê? Para adorar. Deus te procura para adorar. Adoração é um kit de coisa boa. Gratidão, clamor, choro, fé, confiança, entrega. Isso é adoração. Obediência à palavra, adoração. Diga quem é. Eu que falo contigo.
Senhor, eu te adoro. Tu és a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Sei lá como que foi a adoração desse indivíduo, mas a Bíblia diz, e o adorou. Grato. Adoração significa o quê? Perseverança, constância na busca. Oh, meu irmão, Deus quer te curar, me curar, sim. Apesar de inúmeras curas que eu já obtive, mas se aparecer outra, de novo, qualquer, seja que gravidade for, que nível for, eu vou adorar, eu vou confiar, eu vou buscar mais ainda o Senhor. Estão vendo como nós somos também atraídos pelos problemas que nós enfrentamos no dia a dia? Jesus fala em João, no Evangelho de João, um pouquinho para frente, se não me falha a memória, 16 ou 17, que no mundo tereis aflição, mas tenha fé, tenha bom ânimo. No mundo tens problemas, mas me busca, não perde a esperança, me busca. É isso que Jesus Cristo está falando. Amém, amados? Momento especial nesse momento. Momento especial agora. Aqueles que têm problema em sua vida, Deus vai dar um toque. Mas o toque, não é um toquinho, né? Deus vai dar um toque. Na medida da tua fé. Outro dia eu trouxe uma ministração. Será feito conforme a tua fé. Né? No início do Evangelho de Mateus fala muito sobre isso, dá muitos exemplos. Que Deus faz conforme, Deus reage ao meu pedido. Deus opera, Deus faz milagre, Deus faz o impossível. Deus cura, seja pouca coisa ou muita coisa. Para Deus não há impossível, porque Ele é soberano, é o autor. Vai desde uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, a curar AIDS, câncer, paralisia. Ele até ressuscita mortos, olha aqui. Então assim, gente, restaura matrimônio, restaura relacionamento familiar, Deus restaura, seja o que for, conforme a medida da minha entrega. Conforme a medida da minha entrega.